Hoje eu vou falar a verdade, por que você trava e como destravar. Eu estou lendo esse livro e eu quero aproveitar a oportunidade já para fazer um resuminho aqui, que é O Poder do Subconsciente. E eu estou no 6º capítulo, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Isso, eu estou no 6º capítulo e eu já peguei, assim, muitas coisas legais que eu aprendi nesse livro. Tem muita coisa que eu já colocava em prática que eu nem sabia. E depois que eu comecei a ler, aí eu comecei a entender os nossos comportamentos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos que aconteça, e por que às vezes nós ficamos travados, e por que muitas vezes não acontecem as coisas da nossa vida. Tá tudo nesse livro aqui. Quem é novo por aqui já levanta a mão. Eu acho que o Jean, olha aí, falou seja bem-vindo. Quem está levantando a mão não é novo não, né? Porque tá aqui comigo já faz tempo. Deixa eu ver aqui os nomes: Jussara, Lucimara, Elizabeth, sejam bem-vindas aqui na nossa live. Eunice. Antigamente eu acho que eu fazia live quase todo dia, tanto aqui no Instagram como lá no canal do YouTube. No YouTube era toda semana, live ao vivo, aí depois eu dei uma parada, ficou muito cansativo, mas eu quero voltar, gente. Eu gosto desse contato, gosto de compartilhar aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Eu acredito que de alguma forma pode ajudar quem está aí do outro lado. Como é que falta só um grupo aqui para ver aqui, convite aqui da nossa live. O pessoal já não está mais nem acostumado. Ele tem um bichinho aqui que está me perturbando aqui. Vamos lá. Coloca aqui nos comentários, antes de a gente começar, de onde você está assistindo essa live. É a pergunta que eu sempre faço quando eu começo uma live. Coloca aí de onde você está assistindo. Quem não me conhece também, levanta a mão aí. Vou me apresentar, né? Tem gente nova por aqui. Coloca aí de onde você está assistindo essa live. Gente, eu tô aqui, eu tô suando, o ar-condicionado tá ligado, mas, nossa, tá muito quente. Mesmo com o ar-condicionado ligado. Vamos lá. Bem, como eu falei, eu vou falar sobre a verdade, sobre por que você trava e como destravar. Nesse livro aqui, O Poder do Subconsciente, ele vai explicar o que é a mente consciente e o que é a mente subconsciente. Vou falar para vocês de uma forma bem simples, que eu tenho certeza que você vai entender. Deixa eu só aumentar aqui meu áudio. Acho que tá bom o áudio. Só aumentar aqui um pouquinho. Então, o consciente, a mente consciente, é aquela que você pensa agora. É aquela que você consegue comandar a sua vontade. Por exemplo, eu decidi que eu iria fazer uma live. Então, é a minha mente consciente. Eu decido o que eu vou fazer. E nós temos a mente subconsciente, que é aquela que você acredita sem perceber. E é isso aí que é perigoso para a nossa vida, né? Tem muitas coisas negativas que nós acreditamos e que muitas vezes nos trava. Então, o subconsciente, vou dar aqui um exemplo. O subconsciente é aquela que é automática, é aquela que é profunda. Ela guarda suas crenças, seus medos, suas memórias e repete padrões. Às vezes pode ter acontecido uma coisa lá no passado, na sua vida, ou alguém da sua família, que você carrega aquilo. Como se você afirmasse no seu subconsciente que você vai passar pela mesma coisa, que vai acontecer a mesma coisa com você, porque lá atrás aconteceu aquilo com uma pessoa da sua família. Eu já vi muito isso, não sei se vocês também já viram. Por exemplo, só um exemplo, e não é que aconteça com todo mundo, tá? Vou dar aqui só um exemplo. Por exemplo, mulheres lá atrás que tiveram filhos assim muito novos, vamos dizer que com 15 anos decidiram não, engravidaram, e aí depois tiveram filhas que também na mesma idade engravidaram. Pode ter acontecido dessas filhas terem colocado isso no subconsciente, né? Isso aconteceu com a minha mãe, vai acontecer comigo também. Então, são nossas crenças, nossos padrões que a gente fica repetindo. Eu acho que deu para entender, né, gente? É algo assim bem simples. O consciente é aquilo que você pensa agora, aquilo que você decide, e o subconsciente é aquilo que você acredita sem perceber. É como se ele ficasse ali no escondido, sabe? Algo que você às vezes acha que não acredita, mas você acredita porque está lá no seu subconsciente. Então, isso aqui é só introdução para a gente falar
eu separei aqui 10 insights do livro O Poder do Subconsciente, para que você entenda por que você está travando em muitas coisas da sua vida. Às vezes você tem um desejo de trabalhar em certo local, ou vamos dizer que adquirir um bem material, e muitas vezes você está travado e não sabe o porquê, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso aqui. Separei 10 insights, eu vou começar aqui pelo primeiro. Aí vocês vão me dizendo se tá ok, se vocês estão entendendo, tá? Então o primeiro, e que está no livro do O Poder do Subconsciente, é o seguinte: o que você acredita, você cria. Então, o seu subconsciente aceita como verdade tudo que você repete com convicção. Então, pensamento constante vira realidade. Vai tentando aí refletir alguma coisa da sua vida, pode ser algo positivo ou algo negativo que você pensou muito e que acabou acontecendo. Tem alguma coisa, gente, meu cabelo já tá ficando aqui todo arrepiando. Tem alguma coisa assim que você pensou muito e que acabou acontecendo? Então, o que você acredita, você cria. Eu lembro que quando eu estava fazendo graduação, eu ia fazer 2 anos, só beber aqui um pouquinho de água. Ia fazer 2 anos que eu estava no meu estágio. E naquela época, pelo menos aqui na minha cidade, a gente só podia fazer estágio durante 2 anos. Era a lei. E aí eu fiquei muito triste porque ainda faltava um tempo para eu terminar a minha graduação. E eu fiquei, poxa, eu queria tanto ficar nesse estágio até o final da minha graduação. Eu acho que faltava ainda 2 anos para terminar minha graduação. Se não estou enganado, que eu comecei no terceiro período. E aí eu fiquei pensando, sabe? Fiquei pensando, poxa, quem dera que eles, que algo mudasse, que eles conseguissem deixar mais tempo, que eu ficasse mais tempo nesse estágio. E aí eu lembro que eu conversei com meu pai. Naquela época, meu pai, ele era uma pessoa assim de muita oração. E aí eu falei, ai pai, eu queria muito continuar no meu estágio, só que pela lei só são 2 anos, não tem mais como continuar. Aí ele só falou assim, vamos ter fé e vamos orar. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiquei com aquilo pensando, sabe? Aí entra nesse nosso primeiro insight. O que você acredita, você cria. E comecei a ficar pensando, eu quero muito que meu estágio fique mais um tempo, mas poxa, parece que é impossível, porque só são 2 anos. E aí o que aconteceu, para encurtar aqui a história? Naquela época, o prefeito, ele mudou lá alguma coisa da lei. Então, a partir daquele momento, daquele ano, a pessoa poderia ficar, o estudante poderia ficar 4 anos dentro de um estágio. Então, ele podia ficar 2 anos e podia prorrogar por mais 2 anos. E aí, eu consegui ficar nesse estágio por mais 2 anos. Então, o que você acredita, você cria. Aquilo que eu fiquei pensando que ia acontecer, realmente aconteceu. E eu lembro que quando eu fui contar para meu pai, ele ficou assim, minha filha, eu não acredito que isso aconteceu. Ele disse assim, que ele pensou que era algo impossível, mas que assim mesmo ele ainda ficou assim com um pouquinho de fé que alguma coisa poderia acontecer. E realmente aconteceu. Eles mudaram a lei. Então, lembra sempre, o que você acredita, você cria. Pensamento constante vira realidade. Isso tanto para coisas positivas como para coisas negativas, tá? Lembra disso. O segundo insight é repetição, é programação. Frases, imagens mentais repetidas diariamente moldam seu comportamento e destino. Por que eu falei que esse livro, O Poder do Subconsciente, eu considerei ele assim muito bom? Porque muitas coisas que ele está falando eu já colocava em prática. Eu sempre fui aquela pessoa de pensar assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir. Mesmo que lá no fundo eu tivesse só um pouquinho de fé, mas eu sempre estava ali visualizando, sabe? Quando eu estava estudando para concurso, eu estava visualizando, eu vou passar naquele concurso, eu vou trabalhar naquele local. Eu já estava me vendo assim com uniforme. Então é repetição, é programação. Quanto mais você visualiza, quanto mais você coloca isso na sua mente, é possível que isso aconteça. Só um detalhe aqui, abrindo um parênteses. Tem certos livros que eu vou ler, eu não gosto de nada assim relacionado a coisas ocultas, não gosto, sabe? Só que esse livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph, acho que é Murphy, ele traz muitas coisas assim da Bíblia. Eu acredito na Bíblia. Então, quando eu vi ele falando, explicando e mostrando alguns versículos da Bíblia, eu me sentia assim mais segura de acreditar realmente no poder do subconsciente.
E também por ter experiência, né? Por saber que muitas coisas da minha vida que aconteceram, e eu poderia contar aqui para vocês várias situações, gente, muitas situações de coisas que eu pensei e que aconteceu, sabe? Muitas situações. Eu acho que vocês também devem estar pensando em alguma coisa que aconteceu na vida de vocês que vocês pensaram muito que aconteceu. Gente, seja bem-vinda aí quem está entrando, tá? Roseli, Cristiane, Juliana, sejam bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, deixa aqui nos comentários, tá? Eu estou falando aqui 10 insights do livro Poder do Subconsciente. Eu estou no 6º capítulo, mas já tem muita coisa para falar sobre esse livro. E eu espero, de alguma forma, poder contribuir, porque eu sei que muitas vezes nós estamos travadas, né? Queremos realizar alguma coisa na nossa vida e alguma coisa parece que nos prende, nos deixa bloqueados. E eu estou te falando aqui esses 10 insights para que você consiga mudar o que está no seu subconsciente, tá bom? Às vezes são crenças que você carrega, são coisas negativas que você carrega. Pode ser que seja por isso que você não esteja conseguindo alcançar aí os seus objetivos. Então, eu estou no segundo, não foi, gente? Falei o segundo? Foi. Repetição e programação. Então, frases, imagens. Eu vou contando as experiências. Depois que eu comecei a ler esse livro, que eu estou tendo mais consciência, né? Estou entendendo melhor como funciona o nosso consciente e o subconsciente, eu estou começando a falar mais frases assim afirmativas. E eu lembro que esse mês eu estava começando para as mulheres, tá? Tava ficando aqui nos meus dias, né? E aí eu tava com muita, assim, querendo ficar com muita dor, sabe, no pé da barriga. E aí eu comecei a pensar, eu não vou ficar com cólica, eu não vou sentir muita dor. E por incrível que pareça, isso não aconteceu. Eu sempre ficava 3, 4 dias com muita dor. E eu fiquei só no primeiro dia, aquela dor leve, não era muito forte. E eu fiquei relacionando as palavras positivas que eu fiquei repetindo. Então, eu não senti dor. Eu acredito que realmente o nosso subconsciente tem muito poder, porque eu provei isso nesse mês agora. Eu tirei essa prova. O terceiro, vamos para o terceiro. O subconsciente, ele não questiona, ele apenas obedece. Então, se você diz, e eu vejo muito isso, eu sempre recebo mensagem de alunos falando assim para mim, ai, eu não consigo fazer tal coisa. Aí o pessoal que estuda, gente, calma aí que a minha garganta tá uma bênção. O pessoal que estuda, aí sempre me envia mensagem falando assim, ai, tá tão difícil, eu não consigo, não dá. Então, o subconsciente, ele não vai questionar, ele só vai obedecer aquilo que você está falando. Se você está falando, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu não consigo um bom trabalho, eu não consigo ficar bem com fulano, você está afirmando isso para o seu subconsciente. Agora me diz, vocês sabiam disso? Dessa questão do nosso subconsciente? E aí ele dá um jeito de te provar que isso é verdade. Então, quanto mais você pensa negativo, mais ele vai te provar que isso que você pensa de forma negativa é verdade. Agora, se você muda a frase, se você diz, eu vou conseguir estudar, vou conseguir aprender aquele assunto difícil, vou conseguir organizar minha rotina, vou conseguir organizar minha vida, vou conseguir ser uma pessoa melhor, pode ter certeza que ele vai trabalhar, o seu subconsciente vai trabalhar para que isso de fato aconteça, tá bom? Então, esse número 3, né? 3 que eu falei aqui, que o subconsciente ele não questiona, ele apenas obedece, ele é assim crucial para que você consiga destravar o que está travado, tá? Gente, quem está aqui comigo, vai deixando aqui um ok aqui nos comentários, me diz se você está entendendo, se está fazendo sentido para você. Você tem que dar só um ok, manda um ok, tá? Manda aí um ok. Eu tô assim impactada. Olha, a Francisca colocou, eu já tinha conhecimento sobre isso e realmente funciona. Se você tem complementando aqui o que a Francisca falou, eu sempre tive isso comigo, sabe? Eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer, eu vou tentar. E muitas vezes pode ser que eu esteja assim com pouca fé de que vai dar certo, mas eu sempre estou com aquele pensamento de que vai dar certo. E eu acredito que isso conta muito. Uma vez eu entrei na internet, isso já faz muito tempo, eu acho que foi 2020, 2021. E aí eu entrei no site, eu estava procurando, eu não lembro bem como foi que eu entrei. Ah, tá, lembrei. Eu sempre gostei de coisas naturais. E aí eu entrei numa clínica
que era tudo natural, alimentação natural. Gente, a clínica era linda, sabe? Eu olhei assim no site e, meu Deus, isso é um sonho, sabe? É um spa, era um spa em São Paulo. E assim, algo assim de outro mundo. E aí, no fundo, eu pensei assim, eu disse, nossa, eu nunca vou ter condição de estar nesse local. É um local, não é nem na minha cidade, né? Eu moro em Manaus, é em São Paulo. Aí eu olhei lá os valores, assim, olhei a lista, eles tinham colocado lá quanto era. Um valor, assim, absurdo, para mim na época, né? Mas eu fiquei com aquele sonho, sabe? Com aquela vontade de estar naquele local. E, gente, pasme. Depois eu fui para esse local, já fui 2 vezes para esse local, que fica em São Paulo. Então, a repetição é programação, como eu falei, no número 2. E no frases e imagens mentais repetidas diariamente moldam seu comportamento e destino e ele faz se tornar real. Então, foi o que aconteceu comigo. Como eu falei, tem várias situações que eu poderia falar aqui para vocês. Vamos aqui avançando, eu vou falar do quarto. Pensar com emoção acelera a manifestação. Porque assim, não adianta ficar só repetindo, eu vou conseguir fazer tal coisa, eu vou conseguir fazer aquela viagem. Não é só ficar repetindo. Eu vou conseguir ter saúde, né? Pode ser que você esteja passando por algum problema de saúde. Então, não é só essa questão de ficar repetindo, é você pensar com emoção, é você sentir, imaginar que aquilo realmente vai acontecer na sua vida. Emoção é a linguagem do subconsciente. Então, só para que você comece a visualizar na sua vida. Se você quer conseguir algo material, você vai começar a visualizar isso, vai começar a sentir que isso realmente vai acontecer, sabe? De forma positiva, realmente tendo aquele sentimento de que tudo vai dar certo, de que você vai conseguir. Porque como ele está falando aqui no livro, tá? Eu só tirei aqui alguns insights. Emoção é linguagem do subconsciente, então você tem que passar essa emoção para o seu subconsciente. No número 5, ele fala o seguinte: a mente subconsciente trabalha 24 horas por dia. Mesmo enquanto você dorme, ela continua atuando com base nos comandos que recebeu durante o dia. E aí eu fico pensando, quantas vezes durante o dia, a gente fala umas besteiras, né? Acho que todo dia a gente pensa em alguma coisa. Às vezes eu me pego falando coisas que depois poxa, não era para eu estar falando esse tipo de coisa. Eu tenho que estar pensando positivo, lógico, que com os pés no chão, né? Com os pés no chão, porque também vamos dizer que eu esteja estudando, que eu sei que tem muitos alunos que me seguem aqui, né? Que estão estudando para concurso, ou que já estão atuando e que às vezes querem alcançar alguma coisa, mas não estão fazendo a sua parte. Aí não adianta você estar se emocionando, repetindo, porque você também tem que fazer a sua parte. O subconsciente, ele vai trabalhar ao seu favor, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu quero passar no concurso, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou fazer a minha parte. Se eu quero ser promovido no meu trabalho, o que eu vou fazer? Vou começar a estudar, vou começar a trabalhar nisso para que eu seja, né, promovido. Se eu quero ter boa saúde, olha aí entra a parte da saúde também. Se eu quero ter boa saúde, o que eu vou fazer? Vou começar a ter uma alimentação mais saudável, vou começar a fazer atividade física. Então, o subconsciente, ele vai trabalhar 24 horas por dia para que todos os seus pensamentos, os seus comandos dê certo, mas você precisa fazer a sua parte. No sexto, aquilo que você alimenta se expande. Então, se você alimenta medo, ele cresce. Se você foca na confiança, ela se fortalece. E aí eu vou falar com aquelas pessoas que têm ansiedade, que têm algum problema emocional. Eu tenho muita questão da ansiedade, gente. E como eu falei, né, nesse mês eu comecei a fazer a leitura desse livro e muita coisa mudou em mim, sabe? Eu já não fico falando muito assim no meu dia a dia, né? Falei agora, mas no meu dia a dia eu já não fico falando muito sobre essa questão de, tô com muita ansiedade. Não, eu já fico tentando manter o controle, respiro fundo, porque a questão da ansiedade, quem tem sabe, é uma coisa que foge do nosso controle. Às vezes você acorda de madrugada, com o coração acelerado, com aquele sentimento de que algo negativo vai acontecer, de que você vai morrer. Então é algo que foge do seu controle. E aí o que você tem que fazer? Que é o que eu estou fazendo, porque eu sei que não é fácil.
Estou trabalhando com o meu emocional, sabe? Eu estou trabalhando assim, eu sou uma pessoa muito estressada. Aliás, eu não sou mais. Eu estou trabalhando isso. E às vezes tem pessoas que falam assim, ah, mas tu fala de uma forma tão mansa e tal, mas eu sou uma pessoa estressada. Eu tenho, vamos dizer que um pavio um pouco curto, só que eu estou trabalhando isso, então eu vou dizer que eu não tenho mais isso, tá? Eu estou caminhando para me manter mais leve, porque eu sei que quanto mais eu me estresso, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me dar um problema, vai me dar dor no corpo. Então, estou trabalhando isso. Então, aquilo que você se alimenta se expande. Comece a pensar de forma positiva, tá bom? Se você quer alcançar um objetivo na sua vida, começa a visualizar isso a partir de agora, hoje, tá? Comece a visualizar isso. Vamos para o sétimo. É o sétimo? É isso? O nome do livro é O Poder do Subconsciente. Gente, eu ainda estou no sexto capítulo. O sexto capítulo, ele está dando técnicas práticas de cura mental. E eles são, deixa eu ver quantos capítulos ele tem, acho que são 16, não, são 20 capítulos. Eu ainda estou no sexto capítulo, já tem muita coisa para falar. E no sétimo, o subconsciente entende no presente, tá? No presente. Então você vai evitar falar, eu vou ser feliz, ou eu vou ter uma boa profissão, ou vou ser um bom profissional. Você vai começar a colocar no presente. Já pode até repetir aqui junto comigo. Quem quiser repetir aqui junto comigo, já coloca aí. Eu sou feliz, eu sou uma ótima profissional, sabe? Começa a afirmar coisas positivas no seu presente, não é para o futuro, é para o agora. Então, use afirmações no agora como se já fosse real, tá? Como se isso já tivesse acontecido na sua vida. Mesmo que você, eu não estou tão feliz, mas diga que você já é feliz, porque você vai se tornar feliz. No número 8, ele fala o seguinte, que o corpo reflete o que a mente acredita. Doenças e dores podem ter resultado de emoções reprimidas ou crenças negativas mantidas por muito tempo. Eu, contando a minha história, tá? Aí você vai fazendo uma reflexão se você tem algum problema de saúde, alguma coisa que pode estar relacionado com o passado. Em 2016, é isso mesmo? Fiquei grávida do meu segundo filho. E, gente, foi assim 9 meses de uma gravidez muito turbulenta. Foi horrível, posso dizer para vocês. Eu passei por muitas coisas na gravidez do meu segundo filho. Nessa gravidez, logo no início, lindo, quando eu descobri que eu estava grávida, acho que tinha 2 meses, isso, mais ou menos 2 meses. Aí o meu sogro ficou doente, meu sogro depois minha cunhada. Os dois descobriram que estavam com CA quase que ao mesmo tempo. E aí a gente parou a nossa vida, e meu esposo, a gente parou a nossa vida para cuidar deles. A gente foi morar na casa deles, porque eles ficaram muito debilitados. Foi assim muito rápido. Eles ficaram sem andar, foi algo assim que eu nunca tinha passado por isso, eu estava grávida. E aí foi uma situação muito tensa. A gente foi acompanhando os últimos passos de vida dos dois. Aí ela foi primeiro, minha cunhada tinha 36 anos, depois o meu sogro. Então isso me abalou muito na época. E aí quando eu cheguei, eu lembro que quando eu fui ter o meu filho, eu tive uma crise de ansiedade na hora do parto. O médico que fez o meu parto, ele entendeu. Ele falou, fica calma, vai dar certo. Agora, o anestesista, que é aquela pessoa que não sabia de nada da minha vida, né? Ficou, tem que se acalmar, que não sei o quê. E eu lá, com falta de ar, com falta de ar, eles colocando aquele oxigênio aqui, né? Para que eu conseguisse respirar melhor. E aí a enfermeira falando, fica calma, vai dar certo. Foi horrível. E aí o que aconteceu? Isso em 2016. Aí eu vim com esses sentimentos ruins, sabe? Fiquei com aquele trauma, aquela coisa de que, foi assim horrível. Um dia eu vou contar aqui mais detalhes do que aconteceu. E eu fui carregando, sabe, aquele sentimento ruim. 2016 a 2017 eu fui para o setor público. 2018, 2019, carregando todas aquelas coisas negativas. Aí ele fala que o corpo reflete o que a mente acredita. E aí quando chegou, acho que foi 2019, foi assim que explodiu no meu corpo e descobri que tinha uma doença autoimune.
Então, repetindo novamente, o corpo reflete o que a mente acredita. Doenças e dores podem ser resultados de emoções reprimidas. Como eu falei para vocês, eu passei uma emoção muito forte em 2016. E depois de 3 anos, né? 3 anos, isso refletiu no meu corpo com uma doença autoimune. Poderia ter sido um outro tipo de doença, mas veio uma doença autoimune que hoje eu faço tratamento para a vida toda, mas eu já não fico afirmando que eu tenho, sabe? Eu evito ficar falando, ainda mais depois da leitura desse livro aqui, que eu estou evitando mesmo de ficar falando, eu tenho doença X, tá? Não, eu fico visualizando, faço meu tratamento, tenho ali todas as... Eu faço tratamento da vitamina D, então eu tomo vários suplementos para não ter as crises, né, que são dores pelo corpo, são dores nas articulações, dores fortíssimas, coisas assim que eu fiquei quase sem andar na época que eu tive a crise, em 2019. Então, toma cuidado com isso, tá? Se você carrega muito estresse, muito nervosismo, de alguma forma isso vai refletir no seu corpo, no seu emocional. Toma muito cuidado com isso. E quando você está dessa forma, que isso vai refletir com alguma doença, você não vai conseguir visualizar um futuro positivo, porque você sempre vai estar abalada emocionalmente ou fisicamente, tá? Número 9, a gente já está chegando aqui no penúltimo. Número 9, visualização é ferramenta poderosa. Ver mentalmente o que deseja com detalhes e frequência envia um sinal claro para o subconsciente agir. Eu acredito que foram 10 insights que ele foi meio que repetindo, né? Essa parte de você visualizar aquilo que você quer para sua vida, de você realmente desejar, de você sentir que você quer aquilo. E se for, espero que seja algo positivo que você comece a visualizar, pode ter certeza que o seu subconsciente vai começar a agir. A última coisa assim que aconteceu comigo, compartilhar também aqui com vocês, estava saindo assim dessa parte de concurso, né? Entrei na parte da inteligência artificial e aí eu fiquei com aquele sentimento assim tão positivo, sabe, que é algo que deu certo para mim. Nossa, antes eu gastava aqui 3, 4 horas criando um cronograma para aluno, em questão de segundos eu consigo criar com a inteligência artificial, um resumo também que eu demorava horas para conseguir montar com a ajuda da inteligência artificial. Eu consegui montar muito rápido e aí, eu acho que foi no mês de abril. No mês de abril, eu mostrei essa ideia para os meus alunos. E foi assim algo, no primeiro momento ali, 30 pessoas quiseram participar, sabe? Então, eu comecei a visualizar que aquilo era positivo, que aquilo foi positivo para minha vida, que seria positivo na vida de outras pessoas. E as pessoas entenderam dessa forma. E hoje, graças a Deus, tem ajudado muita gente. Então, a visualização é ferramenta poderosa. Comece a visualizar aquilo que você deseja para a sua vida, mas coisas positivas, tá bom? Coisas positivas. E o 10º, que eu achei assim bem importante, que ele fala: a fé é mais forte que dúvida. Mesmo que a sua razão duvide, às vezes a gente duvida, de sua fé no resultado, a sua fé, calma aí. Se sua fé no resultado for maior. Se sua fé no resultado for maior, o subconsciente vai trabalhar a seu favor. Como aquele exemplo que eu falei para vocês da viagem que eu queria fazer, que eu olhei aqui na internet, e eu pensei, nossa, é uma coisa assim tão distante. A minha fé foi muito pequena. Só que o meu subconsciente trabalhou para que aquilo acontecesse. E realmente aconteceu. Eu já fui 2 vezes, já pretendo ir a terceira vez. Não, gente, isso daqui é muito maravilhoso. Para quem não conhece, tá? Quem quiser o link depois, me manda mensagem que eu mando para vocês o link do livro O Poder do Subconsciente. E aí eu vou escolher um outro momento, como eu estou no 6º capítulo, depois que eu ler esses outros capítulos, eu vou separar novos insights para compartilhar com vocês. Me falem aí se valeu a pena, se deu para entender, se tem algo que está te travando. A partir de hoje, começa a mudar a sua mentalidade. Vou falar aqui os principais, tá bom? Começa a fazer repetição. Repetição é programação. Começa a visualizar coisas positivas na sua vida, que pode ter certeza que vai acontecer. O que mais?
A mente subconsciente, ela trabalha 24 horas por dia. Mesmo quando você está dormindo, ela está trabalhando. E coloque também a sua emoção. Aquilo que você deseja para sua vida, você tem que colocar aí no o seu emocional. Você tem que vislumbrar que aquilo realmente vai acontecer, que algo maravilhoso vai acontecer, extraordinário, e que a sua vida vai ser transformada, tá bom? Gente, muito, muito obrigada para quem ficou aqui até o final. Gostei muito de compartilhar com vocês o que eu estou lendo desse livro, O Poder do Subconsciente, tá? Você que está querendo aí melhorar alguma coisa em relação ao seu estudo, em relação à sua produtividade, leitura. Gente, essa questão da leitura, às vezes eu também recebo mensagens, né? Pessoas querendo ter o hábito da leitura, é 1% todo dia. Às vezes eu leio uma página, 2 páginas, eu sempre estou mantendo esse ritmo. Então, faz o seguinte. Ei, silêncio aí. Então, faz o seguinte. Isso, pode ler que o livro é muito bom. Tá bom. Que o povo faz muito barulho. Tem visitas aqui, o povo faz barulho. O que eu tava, eu já até me perdi no que eu estava falando. Ah, tá. Se você quer, repetindo aqui, se você quer melhorar a questão do seu estudo, você não sabe como estudar, quer aprender a forma correta de estudar, ou então se você quer trabalhar a parte da produtividade, você quer organizar melhor a sua rotina, tá tudo bagunçado, você não sabe como conciliar estudo, trabalho, casa, filhos, o que mais? Se você quer ter o hábito da leitura e não sabe como iniciar a leitura, porque você tem pouco tempo, ou porque você não sabe o que ler, eu criei 4 assistentes de inteligência artificial para te ajudar em cada parte da sua vida. Então é só você ir lá no link da minha bio, tem todos os detalhes lá no link da minha bio. Corre lá e verifica se é para você. Eu acredito que pode te ajudar muito, tá bom? Então, gente, muito, muito obrigada. Até a próxima, a gente vai se falando. Eu tava com muita saudade de fazer essas lives e gostei muito, tá bom? Até mais. Tchau.